Acabei de assistir o 4º episódio de Man in the Arena, que é o Last Dance do Tom Brady. Vou chamar assim. Realizing my potential has been what my career has been all about. São 10 episódios, cada um contando os 10 Super Bowls que o Brady já esteve. E o 4º episódio é sobre o 4º Super Bowl que ele chegou, o primeiro que ele perdeu, que foi em 2007 contra o New York Giants. Essa temporada ela é muito especial para mim. Esse time dos Patriots de 2007 é muito especial para mim, como fã de futebol americano. Aquele final de temporada, a NFC Norte estava meio encaminhada, os Bears estavam numa situação bem delicada, terminaram com 7-9, então sempre tive Tom Brady como meu maior ídolo no futebol americano, mesmo que ele não jogue ou tenha jogado no time que eu torço. Então acompanhar o Brady naquela temporada, até porque, eu vou abrir um parênteses, era muito difícil assistir a NFL naquela época, porque os únicos jogos que você tinha certeza quais seriam, que você poderia assistir, era o Sunday Night Football e o Monday Night Football. Tinha a NFL no Band Sports, mas o Band Sports não era uma emissora que estava no pacote da NET, que é a maior operadora, que virou claro agora, que era a maior operadora na época. Então era muito difícil ter o Band Sports, a maior parte das pessoas não tinham, acompanhava a NFL, o pouco público que tinha naquela época, acompanhava na ESPN, já com o EV com o Paulo, isso o Sunday Night e o Monday Night. E acabou, não tinha Thursday Night Football, inclusive, naquela época também. Então, eu lembro muito bem de alguns jogos de horário nobre marcantes, mas também da semana 1. Né? Essa caminhada, ela começa lá atrás, na semana 1, na off-season, com os Patriots trocando pelo Randy Moss, aquela expectativa de, tipo, se o Brady conseguir levar aquele corpo de recebedores, que era tipo um monte de quitandeiro de Boston, até a final de conferência, com o Randy Moss, Donta Starwood, Wes Welker, a coisa vai ser ainda melhor. Essa era a expectativa na época. E já na semana 1, eu lembro até hoje, eu tava com um grande amigo meu, 2 grandes amigos meus, e que são irmãos, e tinha Band Sports, porque era na Sky, a TV a cabo. E na semana 1, Band Sports passou Patriots e Jets. E os Patriots destruíram total e completamente o New York Jets naquele jogo. E eu lembro vividamente de assistir a partida e falar, meu, quem que para esse time? Empolgação de adolescente, óbvio, né? Eu tinha 2007, tinha recém completado 16 anos. Completaria no meio daquela temporada, eu sou de outubro, nasci em outubro. E aí as coisas foram passando, tal, e eu lembro vividamente de alguns jogos de horário nobre contra os Bengals. E aí eu lembro de pedir de ir no banheiro, tal, no meio da aula, tava com sono pra caramba pra lavar o rosto, porque o jogo tinha terminado tarde, pra lavar o rosto. E eu lembro até hoje de olhar pra caixa de papel, toalha, pegar e pensar, cara, esse time é muito bom, esse esporte é muito bom, eu tô completamente apaixonado como eu nunca tive por um esporte. A coisa foi evoluindo, o jogo contra os Ravens, também no prime time, no Monday Night, acho que os Bengals foi um Sunday Night, contra os Ravens um Monday Night, foi mais difícil para os Patriots, acho que foi o único momento naquela temporada que eu bati o olho, naquela temporada regular, até a semana 17, que eu já conto, que eu olhei e falei, é capaz que os Patriots percam esse jogo, e aí segue a vida. Naquela época era tão difícil de assistir NFL, que tinha um aplicativo chamado Soapcast. Eu não sei quantos de vocês usaram isso, agora eu entreguei a idade. Mas basicamente você baixava o vídeo, a transmissão ao vivo, e você mandava fazer o upload para outras pessoas, tipo como o torrent funciona. E o primeiro jogo que eu consegui ver direito naquele negócio, sem travar, foi Patriots e Colts naquela temporada. Porque tinha tanta gente querendo ver aquele jogo que deu bom, né? E essa partida não passou na TV brasileira. E era um duelo de invictos antes da semana de folga dos Patriots. E na minha cabeça os Patriots não tinham como perder mais naquela temporada. E assim foi, até a semana 17. Naquela época, parênteses, tinha jogo de sábado na semana 17, e a semana 17 não era só de duelos divisionais. O New England Patriots venceu o Miami Dolphins na semana 16, e na semana 17 foi jogar contra os Giants no sábado.
aquele jogo ele foi transmitido pelo Band Sports aqui no Brasil, fazia parte do pacote do Band Sports. E eu estava na fazenda de um amigo meu e chovia, mas chovia. E lá fomos nós assistir, eu estava muito empolgado. Porque na minha cabeça, mesmo assistindo a NFL há alguns poucos anos só naquela época, e entender mesmo o jogo, eu comecei a entender 2005, 2006. Antes era uma coisa mais casual. Na minha cabeça eu estava testemunhando a história. Algo que, e eu juro por Deus que eu sentia, eu tinha esse feeling, de que eu poderia falar alguns anos, falar assim, putz, eu vi aquilo. Eu estava assistindo. Podia não estar no estádio, mas eu estava assistindo. E aí chovia, a TV a cabo era, na verdade, não era cabo, era satélite, era Sky. E naquela época, se chovesse forte, o sinal caía. Caiu o sinal. No meio do jogo. Eu não consegui descobrir se os Patriots venceram aquela partida e terminaram a temporada regular 16-0. Eu não consegui descobrir se o Tom Brady tinha chegado a 50 touchdowns. Eu não consegui descobrir se o Randy Moss tinha chegado a 23 touchdowns. Eu não sabia o que tinha acontecido. No final daquela temporada, virada para os playoffs, eu lembro que no Orkut eu tinha descoberto que tinha um projeto de esporte americano que estava começando, num site e tal. Eu acho que era New Sport, agora eu não lembro. Enfim, era o fundador do Jumper, que é um site que ainda está aí rolando de basquete. Ele estava com esse projeto e tal, para expandir para outros esportes. Eu acho que era New Sport, putz, eu não lembro o nome. E aí eu comecei a escrever sobre futebol americano. E eu tinha só 17 anos. E eu acho que eu não teria escrito sobre, eu não teria começado a trabalhar com isso se não fosse aquela temporada. Estar testemunhando a história diante dos meus olhos. Aquela empolgação toda. Enfim, chegou aos playoffs, tava eu lá redigindo, eu fazia os textos e depois mostrava pro meu professor de português, que talvez tenha sido professor de português de muitos de vocês aqui de São Paulo, o Martinho, que infelizmente faleceu um tempo depois. E aí eu falei assim, nossa, talvez seja isso que eu quero prestar para vestibular. É muito louco como a nossa vida dá várias voltas, né? Jornalismo, quero trabalhar com isso. Veio os playoffs, vou abrir um parênteses, o playoff da AFC daquele ano foi uma grande piada pro New England Patriots, né? Porque eles não tiveram praticamente resistência, eles folgaram na primeira rodada, pegaram o Jacksonville Jaguars que tinham vencido no sufoco contra os Steelers, não tiveram nenhuma dificuldade, e a final de conferência foi contra o San Diego Chargers, que o Philip Rivers estava com o ligamento cruzado anterior do joelho rompido. Então foi uma grande piada aquele playoff da AFC. Chegou o Super Bowl. Naquela época a ESPN não passava todos os Super Bowls. Eles passavam os Super Bowls que eram da CBS, os da NBC, e os Super Bowls da Fox nos Estados Unidos eram exclusivos do Band Sports. E aí era meio que um alvoroço, tipo, onde a gente vai ver o jogo e tal. Eu consegui convencer minha mãe a assinar a TVA, que depois virou Vivo. TVA Cabo fez parte desse vídeo, né? Consegui convencer ela a assinar a TVA, que tinha o Band Sports. E aí a galera tudo se organizando, tinha um bar que passou aqui em São Paulo, que sempre passava o Super Bowl, que a galera ia, agora eu esqueci o nome, começava com T. Tortulo, tá, sei lá, eu não sei. Mas eu assisti em casa. E aí eu estava usando para assistir o jogo, nesta noite, desse domingo de fevereiro de 2008, esta camisa aqui. Foi a primeira camisa que eu tive, que eu ganhei desses amigos, André e do Ti. Eles foram viajar para os Estados Unidos e compraram. Foi a primeira camisa que eu tive, é a reserva dos Patriots. Naquela época, é da Reebok ainda, ó. Naquela época, a camisa mais barata, mais acessível para o fã, ela era com furinhos assim, ó, não era silcado. De vez em quando eu uso para dormir essa camisa, eu vou usar hoje, inclusive. E começou o jogo e tal. Eu lembro naquela época de ter visto uma notícia que foi perguntado pro Brady sobre uma previsão que o Plaxico Burress tinha dado. E
que os Patriots fariam 17 pontos, seria 23-17. E quando o Brady foi perguntado isso mostra no Manning the Arena, ele deu risada. We're only gonna score 17 points? Okay. Is Flax playing defense? E eu lembro de ter dado risada quando eu vi também. 17 pontos, pelo amor de Deus. O ataque com mais pontos na história da NFL. 50 touchdowns do Brady, MVP, Randy Moss voando, Wes Welker, linha ofensiva maravilhosa. 17 pontos, vocês estão de brincadeira, né? Até porque os times tinham enfrentado na semana 17. Só que do outro lado tinha um time muito resiliente dos Giants. E os Giants jogaram 3 partidas, isso eu lembro de maneira cristalina também. Abrindo um parênteses, os playoffs da AFC eram no ESPN, da NFC eram no Band Sports. E eu lembro muito bem, aquele jogo contra a Tampa Bay, eu falei assim, nossa, a Tampa Bay vai amassar. Os Giants, esse time dos Giants aí não é uma vaca em cima da árvore, não é parar em pé. Foi o último jogo do John Gruden, nos Buccaneers, inclusive. Okay. Jimmy? I'm still the lead dog. I'm gonna go with Tampa. E os Giants venceram. Aí na semana seguinte, falou, putz, Dallas, o Tony Romo tá voando. Dallas vai chegar no Super Bowl. O meu palpite do Super Bowl naquela época eu lembro até hoje. Era Dallas e New England. Os Giants venceram. Atuação magistral do time. Chegou a última partida dos playoffs da NFC, a final da conferência contra os Packers. Eu falei, não é possível. Tudo tem limite. Foi o último jogo do Brett Favre pelos Packers, que termina com interceptação na prorrogação. Os Giants vencem. Então os Giants eram um elenco menos interessante. A comparação que eu faço, que eu fiz até no ESPN League da sexta-feira, é que os Giants de 2007 é como se fosse o Indianapolis Colts deste ano. É um time que ninguém bota muita fé, mas com um jogo terrestre muito forte, uma defesa bem interessante, aguerrida, time bem treinado, mas que ninguém botava muita fé. Um quarterback que muita gente desconfiava, etc, etc, etc. Então, na minha cabeça, ia ser tranquilo. Eu não via a possibilidade dos Giants vencerem esse jogo, sendo muito sincero. E aí, começou o jogo, foi o jogo, papapá, eu começando a ficar tenso, falei, não, vou mudar pro Fantástico, não quero mais ver esse negócio. O primeiro tempo foi horrível, o ataque dos Patriots não conseguiu render, o Tom Brady apanhou que nem uma pinhata naquela partida. Eu queria muito que tivesse NFL Next Gen Stats naquela época para descobrir quantas pressões ele sofreu, quantos hits ele sofreu. Eu lembro que foram 5 sacks. Basicamente, os Patriots anotam um touchdown, mas sobra muito tempo no cronômetro. Touchdown do Brady pro Randy Moss. Uma campanha impecável. Acho que foi a melhor campanha do jogo no ataque dos Patriots. E aí veio a campanha dos Giants. Aí veio a jogada derradeira. O Pocket entra totalmente em colapso. Naquela época a televisão não era nem perto de HD, né? A imagem da sua TV hoje é 720p da NFL. Naquela época era 480, a definição, 480 pixels, né, de largura, tá? E aí eu só vi um clarão branco, assim, os jogadores dos Giants em volta do Eli Manning, a camisa sendo puxada. E na época eu não conhecia nem remotamente o futebol americano, acho que é por isso que o futebol americano é um esporte muito bonito. Primeiro porque tem essa questão dos playoffs, que num dia tudo pode acontecer, e segundo porque ele sempre te propicia aprender algo novo. E na minha cabeça o Eli Manning sendo puxado, tal, o pocket entrando em colapso, aquilo poderia ser interpretado como o fim da jogada. Ele sai do pocket e joga a bola para o meio do campo. Eu lembro nitidamente, com a bola no meio do ar, meio do ar é ótimo, no meio da trajetória, eu pensei, vai ser interceptado. Eu não entendia nada do futebol americano, não que eu entenda alguma coisa hoje, mas eu já sabia que você mandar uma bola daquele jeito, desequilibrado, uma bomba no meio do campo, costumava dar ruim. Mas não foi interceptado. O David Tyree fez a recepção. Eu estudei em colégio católico, tinha aula de ensino religioso. Quando eu ouvi o nome do David Tyree jogando pelos Giants, fazendo aquela recepção, a primeira coisa que eu pensei na hora foi Davi e Golias. Eu senti como se tivesse um calafrio do topo da cabeça até a ponta do pé.
Eram tempos difíceis, 2008. Eu tinha acabado de mudar de casa, eu estava indo para o terceiro colegial, não sabia o que eu queria fazer da vida. Eram tempos bem difíceis, início de 2008, nesse aspecto. Minha solidariedade a vocês que estão prestando vestibular, inclusive. Mas aquele time, a figura do Brady, a NFL, eram as coisas certas da minha vida. Eram a descarga emocional, era uma blindagem do que estava acontecendo nos arredores. E aí naquele momento eu senti aquilo sendo tirado, puxado de dentro de mim. Na sequência da campanha, o Plaxico Burress anotou o touchdown. Parecia uma faca quente entrando na manteiga. Não houve praticamente nenhuma resistência. Aí vem 30 segundos, o Brady tem 3 timeouts. Primeira descida, passe incompleto. Segunda descida, um sack do Jay Alford, se eu não me engano. Que ele meio que abraça o Brady. É uma imagem que ficou também cristalizada na minha cabeça, porque tipo, o Brady sai do chão naquele sack. Foi o 5º sack da partida. E aí depois não conseguiu mais nada. Terceira descida, quarta descida. E os Giants venceram o Super Bowl. The New York Giants have knocked off the New England Patriots 17-14, and the Giants, with the most improbable win in recent memory, have won Super Bowl 42. Eu lembro que eu tava de férias ainda, minhas aulas não tinham começado. Eu usei essa camisa durante uma semana, seguida, sem tirar. Eu usei só essa camisa durante uma semana. Minha mãe ficou louca com isso. E parei de escrever depois. Mal sabia eu que eu voltaria, mal sabia eu que eu trabalharia com isso, mas eu parei de escrever, acabei decidindo prestar direito, não jornalismo, porque eu perdi o fogo em relação àquilo, né, o tesão mesmo. Adolescentes. E aí em setembro, na semana 1, tô assistindo casualmente a partida, também na internet, não foi transmitido no Brasil, e o Brady machuca e rompe o ligamento cruzado anterior do joelho. E aí, sem Brady, aquela temporada, um anticlímax total e completo. Minha vida pessoal também foi um desastre no final de 2008. Eu não sei como seria, se teria sido diferente de alguma forma, se os Patriots tivessem vencido, se eu teria escrito sobre futebol americano durante todo aquele ano de 2008, se eu teria prestado jornalismo e não direito, e se eu tivesse prestado jornalismo, talvez eu não teria a carga opinativa forte que eu tenho, de tese, antítese, síntese, e de escolher um fato e dissecar e dar a dimensão desse fato por meio da opinião. Eu não sei. Talvez eu fosse outra pessoa completamente, talvez eu estivesse aqui, neste lugar que eu estou agora, gravando com essa câmera. Eu não tenho a menor ideia do que teria acontecido. Mas essa temporada fez parte da minha vida, e eu tenho certeza que muitos de vocês têm momentos assim no futebol americano que acaba se confundindo com a vida, por isso que esporte é maravilhoso. O próprio Brady fala nesse episódio, talvez se eu tivesse vencido aquele jogo eu não teria o desejo que eu tenho hoje, e teria jogado mais 7 anos e teria parado. Talvez teria acontecido isso, porque o Brady teria uma temporada invicta como campeão do Super Bowl, teria 4 Super Bowls, que é a mesma marca do ídolo dele, John Montana. Talvez ele teria parado. Então, às vezes tem algumas coisas que na época a gente não entende, aquela velha frase, há males que vem para bem. E ele mesmo fala isso, que é uma questão de lidar com as diversidades e tal. E aí eu encontrei o Martinho e ele falou assim, ele torcia pro Dallas Cowboys, ele assistia na NFL desde os anos 90. Não, porque o Brady jogou mal, tal, passando a bola curto, só passando curto. E eu tentando explicar pra ele que não era isso, é que ele não tinha tempo no pocket para as rotas se desenvolverem e ele fazer as conexões. E eu acho que foi naquele momento que eu senti essa minha veia de contar um pouco do jogo para as pessoas e compartilhar as minhas visões do jogo para as pessoas. Ficou adormecida essa veia, mas ela não morreu, ela tá aqui ainda, e ela tava nesse vídeo. É isso.
Fiquei emocionado mais do que deveria. Fizemos todo o estrago que podíamos. Vou dormir com essa camisa hoje. E se você gosta do conteúdo, se você gosta de NFL, se você gosta etc., assine o Curte Plus, tem mais vídeos pra vocês. Se você quer jogar dinheiro na minha cara, simplesmente também assina o Curte Plus. E mesmo que você não tenha um tostão no bolso, tudo bem. O que me importa é que você tá aqui, tá? Porque eu tenho certeza que tem muita gente assistindo que eu consigo me identificar. E era como eu em 2007, 2008. E é para essas pessoas também que eu faço conteúdo, tá bom? Então se inscreva. Beijo carinhoso e coloca nos comentários uma história sua assim com o futebol americano. Vou ficar muito feliz de ler todas, tá bom? Beijo, tchau.